uma grande satisfação estar com os senhores nessa Semana do Advogado. Meu nome é Juliana Oliveira Nascimento, sou advogada, tenho mestrado profissional pela Stambais University Berlim em International Business Law. Sou mestranda do mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia da Unibrasil, aqui no Paraná. Tenho pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Tenho também pós-graduação em Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná e LLM em Direito Empresarial aplicado pela Faculdade das Indústrias do Sistema FIEP da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. É uma grande satisfação estar com vocês hoje para compartilhar um pouco do conhecimento jurídico da qual possuo. E hoje eu gostaria de compartilhar um tema muito interessante que seria sobre programas de integridade, programas de compliance, lei anticorrupção, que é a nossa Lei 12.846 de 2013 e Decreto 8.420 de 2015 e todas as repercussões a respeito do que seria o denominado programa de compliance. Gostaria de destacar aos senhores que o programa de compliance já é objeto dos meus estudos no mestrado, primeiramente ali e também na pós-graduação, primeiramente ali na pós-graduação do LLM, fiz a perspectiva do compliance com base na questão da ética corporativa. Na sequência, trabalhei o compliance no mestrado da Alemanha sob a perspectiva do direito comparado. Na sequência, também fiz agora com o meu mestrado, que eu estou atuando no momento acadêmico em Direitos Fundamentais e Democracia, trabalharei o programa de compliance na perspectiva privada e também na perspectiva do compliance público, o que destaco aqui algumas acepções que vamos conversar a respeito. Inclusive, dentre elas, a Lei 13.303, que fala ali da responsabilidade, a lei das estatais, das empresas públicas, sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Primeiramente, eu gostaria de destacar, então, um breve histórico a respeito da nossa lei anticorrupção. Nessa perspectiva, eu gostaria de iniciar falando a respeito do programa de compliance sobre a perspectiva da legislação internacional. Destaco primeiramente a questão da FCPA, que é uma legislação americana que tem como propósito proibir a ação corrupta de agentes públicos e governamentais estrangeiros com a intenção de obter, reter ou mesmo direcionar um negócio. A lei anticorrupção, a FCPA, tem como propósito estimular a formação de programas de compliance de conformidade em âmbito corporativo. Essa foi uma das primeiras leis anticorrupção do mundo, por volta de 1977, depois de um escândalo que houve nos Estados Unidos de corrupção, que envolve a questão dessa perspectiva. O que destaco também, na sequência, a legislação americana também trouxe algumas questões de monitoramento com uma lei chamada Sarbanes-Oxley, a SOX, que vai também trazer ali o que seria a questão de um programa de integridade e combate à questão da corrupção. Na sequência, eu destaco também a questão da Organização das Nações Unidas a respeito também do tema. Nós temos a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. No Brasil, o Brasil já ratificou este documento e destaco que este documento encontra-se previsto no ordenamento jurídico pelo Decreto 5.687 de 2006, que promulgou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003.
O propósito da convenção é promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater de forma mais eficaz e eficiente a questão da corrupção. Ainda promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos. Promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e dos bens públicos. Na sequência, destaco aos senhores também a Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que também foi ratificada pelo Brasil. Ela se encontra no ordenamento jurídico brasileiro no decreto 4.410, de 7 de outubro de 2002, que promulgou a Convenção de 29 de março de 1996. O documento tem como objetivo promover e fortalecer o desenvolvimento por cada um dos Estados partes dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção. Nessa perspectiva, ainda tem o condão de promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados partes a fim de assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção no exercício das funções públicas, bem como os atos de corrupção especificamente vinculados ao seu exercício. Destaco também a Convenção sobre Combate à Corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. Essa convenção é da Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento, a OCDE, e ela foi concluída no dia 17 de dezembro de 1997. Esse documento aborda acerca da responsabilidade de combater a corrupção nas transações comerciais internacionais, bem como promove o entendimento e a cooperação internacional no combate à corrupção de funcionários públicos. Então, eu trouxe uma perspectiva desses documentos internacionais a respeito da questão da corrupção. Destaco também um documento muito importante, que é um documento do Reino Unido que se chama Bribed Act. O documento entrou em vigor no Reino Unido em 1º de julho de 2011 e ele tem como escopo a responsabilização das empresas sujeitas pela falha de prevenção de atos de corrupção, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, essa norma do Reino Unido, ela envolve tanto o setor público quanto o setor privado. Nessa perspectiva, encontra dentre os propósitos dessa legislação o aprimoramento dos programas de compliance que nós vamos enfatizar na sequência. Então, diante do que eu tenho apresentado e o programa de integridade, nós vamos conversar o seguinte: esse programa de compliance ele se encontra previsto, então, na Lei Anticorrupção que eu já citei anteriormente, que hoje no Brasil é a Lei 12.846, regulamentada pelo Decreto 8.420. Um breve histórico sobre essa questão da Lei Anticorrupção no país. Ela já tramitava no Congresso Nacional por um bom tempo, mas o nosso país, diante de algumas situações que nós estamos vivendo e visto, com a questão da Operação Lava Jato, inclusive, e grandes escândalos de corrupção no nosso país, houve uma pressão pública. E em 2013, quando nós tivemos a grande manifestação, uma primeira grande manifestação, na sequência dessa grande manifestação, essa norma que estava ali parada no Congresso Nacional por um bom tempo, veio na sequência a ser aprovada. Ou seja, a Lei Anticorrupção do Brasil, a Lei Anticorrupção Empresarial e também denominada como Lei da Empresa Limpa. Então, a Lei 12.846,
que dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, aplicando-se às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações, entidades ou pessoas, ou ainda sociedades estrangeiras que tenham filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato e de direito, ainda que temporariamente. Então, a abrangência da legislação anticorrupção no Brasil é de extrema relevância para o que nós estamos vivendo hoje e foi um marco para o nosso país, que já tinha ratificado perante tratados internacionais que citei anteriormente, o seu posicionamento com a questão do combate à corrupção na ONU, na OEA e na OCDE, vindo somente em 2013 a fazer com que todo esse comprometimento viesse a ser efetivo dentro do território brasileiro através da promulgação da lei anticorrupção. O que destaco nessa lei, como falei, é um programa de integridade que encontra-se previsto na legislação e foi regulamentado de forma mais especificada no Decreto 8.420 de 2015. E também destaco uma importante questão sobre também essa regulamentação. Nós tivemos uma segunda grande manifestação em 2015, com as pessoas indo às ruas, tratando a questão, dentre outras questões, o combate à corrupção. Na sequência dessa grande manifestação, no começo ali de 2015, em março, na sequência nós tivemos a aprovação da regulamentação da lei anticorrupção no país. Um grande marco muito importante, o que faz com que os programas de integridade, programas de compliance, viessem a efetivamente, através de uma legislação, estar no país. Principalmente com relação às demais empresas, destacando que empresas que já possuíam, ou mesmo já eram empresas multinacionais de fora, muitas delas já tinham programas de compliance, tendo em vista a legislação dos seus próprios países sede. Mas, no Brasil, principalmente para as empresas nacionais, ainda não tinha uma regulamentação específica sobre programas de compliance e a sua importância. A legislação, que é o Decreto 8.420, prevê o programa de compliance, que na lei é denominado Programa de Integridade, em português, nos seus artigos 41 e 42. 41 é a conceituação, no 42, os parâmetros mínimos de um programa de compliance com base na legislação brasileira. A legislação traz como um programa de integridade, no âmbito da pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia e irregularidades na aplicação efetiva de código de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira, sendo que o programa deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características, riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, por sua vez, e deve garantir ainda o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir a sua efetividade. Um destaque do programa que eu digo que o programa de compliance ele não vai ser igual para todos. Você tem que observar para a constituição deste programa, que tem fundamento na ética, na integridade, na transparência, que vai trazer também um ganho muito importante para a empresa com a prevenção dos riscos de reputação, resguardar a empresa sobre as questões de ato ilícito, de fraude, de corrupção. Um ponto bem relevante é que um programa de compliance é construído com base no planejamento estratégico da empresa, visando sua missão,
sua visão e os seus valores. Por isso que ele tem uma construção com base nessa perspectiva. E destaco com isso a importância da questão da governança corporativa, porque o compliance ele vai estar ali, dentro da questão da governança corporativa. Aí você vai me perguntar, mas o que seria a governança corporativa? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele faz ali, conceitua de forma bem pontual sobre a questão sobre isso. E ele fala: a governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para sua longevidade. E dentre essas questões, a governança corporativa ela é fundada nos princípios da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade corporativa. E dentre deles eu incluo ainda a questão do compliance, dessa questão da ética, da integridade, de fazer a questão da conformidade, destacando a importância e a relevância do programa. Alguns pontos relevantes que nós podemos tratar ali é que a legislação anticorrupção, quando ela trata dos parâmetros mínimos de um programa de integridade, ele vai abarcar ali que nós temos que ter algumas questões a serem observadas. Finalizo e falo principalmente, um programa de compliance ele vai somente ser efetivo se ele tiver o comprometimento da alta administração, da diretoria da empresa, de um presidente da empresa. É de extrema relevância esta questão. Então, destaco que a relevância da questão de observância também, da criação de elaboração de acordo com a empresa, com as suas questões internas, de código de conduta, código de ética, políticas e procedimentos aplicáveis aos empregados e terceiros, fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. Padrões de conduta também para os seus empregados, alta diretoria. Isso é extremamente relevante. Então, assim, além de fornecedores intermediários, eu tenho código de conduta aplicado não somente aos empregados, mas também à alta diretoria, porque o programa de compliance ele vai ser efetivo com o comprometimento da alta direção. Destaco também a questão da relevância dos treinamentos sobre o programa, da conscientização do programa, da criação de uma cultura de compliance dentro da empresa. É de extrema relevância de ética, de integridade, com base nos padrões que a empresa está ali elaborando para o seu programa de integridade. E isso vem a ser aplicado de forma efetiva, de forma que essa cultura da ética, da integridade corporativa, do programa de compliance, ela vem entrar no cotidiano do empregado de forma natural. A empresa vai conscientizando aos poucos, vai trazendo educação, treinamento, de modo que vai chegar num ponto, e é esse o objetivo, que o programa de integridade ele vai estar na cultura do empregado. E ele vai levar isso não só dentro da empresa, mas também para sua casa. Na questão de você tratar, de respeitar a questão da ética, na sua atuação com as pessoas. O programa de integridade ele tem uma função social também, de extrema relevância para a sociedade. Ele é de muita importância. E as empresas têm que observar isso. Então, assim, para a questão, nós temos também que analisar o risco da empresa, fazer uma análise periódica dos seus riscos, conhecer qual é o risco da empresa para construir um programa de integridade muito mais eficaz, verificar os seus controles internos, procedimentos de prevenir fraude e atos ilícitos no âmbito dos seus processos. Ainda, a independência do programa, de uma estrutura
ser independente, ou com uma pessoa responsável que seja independente, que tenha uma autonomia ali para fazer, se for necessário, tomar, se for necessário, as medidas necessárias para o cumprimento do programa de forma efetiva, tanto com relação aos colaboradores, fornecedores e a alta direção também. Uma criação, ter a empresa, que isso é muito importante, um canal de denúncia, onde as pessoas tenham possibilidade de fazer relatos, inclusive de forma anônima, porque isso é de forma muito importante. Claro, com a criação de procedimentos internos que vão averiguar essa questão dessa denúncia. A questão de medidas disciplinares também, no caso de violação do programa de integridade. Isso é muito importante, porque se eu tenho um código de conduta, tenho políticas internas ali que devem ser observadas, tanto pelos colaboradores, quanto pelo todos os seus stakeholders. O que seria stakeholder, que é um termo que tem muito utilizado agora? Stakeholders são as partes interessadas. Nisso eu vou entrar ali a alta direção, eu vou entrar os empregados, eu também tenho a questão dos acionistas, se a empresa tem acionista, os fornecedores, tenho a sociedade. Então eu tenho que olhar assim, o código de conduta, para quem que ele se aplica? Então, se ele se aplica para o empregado tem que observar para os fornecedores, para a alta direção. E ele tem que ser efetivo. Se ele for descumprido, a pessoa vai sofrer uma questão de algum tipo de sanção ou vai ser advertida, tudo na forma da lei e com base tudo em critérios de transparência, equidade, de forma ética. Porque ele vai ter conhecimento se ele já transgrediu ou não, se a empresa tinha um código ali efetivo. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades e infrações detectadas de forma tempestiva para a remediação dos danos gerados. Também é um dos parâmetros mínimos, é uma das características de um programa de integridade. Fazer as diligências apropriadas para a contratação e supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. Verificação de processos de fusão, aquisição, reestruturação societária, monitoramento contínuo do programa de integridade para que ele seja efetivo. Isso é muito importante destacar. Eu tenho o monitoramento contínuo do programa e o seu aperfeiçoamento para prevenção e detecção do combate à ocorrência de atos lesivos, transparência da pessoa jurídica quanto às doações, candidatos e partidos políticos. Essa questão destaca que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de doação de pessoa jurídica, agora não sendo mais possível essa doação. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas não podem mais fazerem doações para partidos políticos. Por fim, eu gostaria de destacar que o programa de integridade ele vai ter o parâmetro construído de acordo com o tamanho da empresa, com a quantidade de funcionários, empregados, colaboradores, com a complexidade e a hierarquia da quantidade de departamentos, além e todo o setor que atua, os países que atuam não diretamente. Então, o programa de integridade vai ser construído de acordo com o tamanho da empresa, com a sua complexidade. É bem importante destacar. E por último, gostaria de falar ali sobre a previsão do programa de compliance para as empresas estatais. A Lei 13.303 traz a previsão ali da criação de um órgão independente que tenha a função do programa de integridade, além da questão de enfatizar a respeito da governança corporativa, a respeito das auditorias, do controle interno. Então, destaco o quanto relevante é um programa de compliance, que a própria lei, que é o Estatuto Jurídico da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias, que é a chamada Nova Lei das Estatais, já traz a concepção que as estatais devem ter um programa de integridade. Então, me despeço aqui falando do programa de compliance, o quanto é importante para a mitigação de riscos, para combate à corrupção, fraude, atos ilícitos, e o quão ele é importante hoje para o nosso país, para a questão efetiva do combate à corrupção, da instituição da questão da ética e da integridade.
Agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado de alguns esclarecimentos acerca do programa de integridade e do programa de compliance. Caso vocês queiram me acompanhar, Juliana Oliveira Nascimento, estou ali no Facebook, podem me acompanhar na minha página, fico à disposição naquilo que vocês necessitarem, e foi uma grande satisfação compartilhar esses momentos com os senhores.